Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, minhas irmãs, começando aqui nossa 7ª aula de Educação Religiosa 1. Boa noite, graça e paz. 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 Já oramos, como é costume, e agora estamos iniciando aqui a nossa aula e a nossa gravação. Lembrando que as nossas aulas são gravadas para vocês utilizarem esse material. Gravamos também para os futuros alunos em EAD e gravamos também para abençoar o maior número de irmãos, seminaristas, professores, pastores, e que Deus faça o que Ele bem desejar com essas aulas. Quem quiser tornar-se aluno dessa Casa de Profetas, os e-mails estão aqui na descrição do livro. Então vamos lá, meus irmãos. Hoje é a nossa 7ª aula. Teremos a 8ª e a 9ª aula e fechamos esse 8º bimestre, né? Lembrando que as nossas aulas são em módulos, né? Seguem o padrão de bimestre praticamente, e fechamos esse último bimestre e fechamos esse ano. E querendo Deus, teremos a formatura do nosso irmão Júnior no primeiro domingo de fevereiro, e as aulas voltam na primeira terça-feira de fevereiro de 2026. Tá bom, meus irmãos? A primeira aula, geralmente fazemos uma aula, que é a aula inaugural, tá bom? Então, geralmente nos reunimos na nossa igreja, no santuário. Eu sempre convido um professor e fazemos a transmissão também para todos, né? Tanto da igreja quanto do seminário, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá, porque hoje a gente vai trabalhar no livro que temos estudados, começamos semana passada, né? O material aqui do livro A Pedagogia de Jesus, o Mestre por Excelência, né? Do M.J. Price. E nós estaremos, né, além de estar trabalhando no livro texto, a gente vai estar utilizando aqui também os slides do Notebook LM sobre esses capítulos que hoje nós estaremos trabalhando. Na última aula eu pensei em dar o capítulo 1, 2 e 3, ficamos só no capítulo 1. Então, hoje eu pretendo ficar no capítulo 2 e no capítulo 3. Se der tempo, eu dou uma arranhadinha no capítulo 4. Mas o livro, ele é, eu diria, muito bem apresentado, mas quando nós fazemos uma leitura nele, ele é muito rico. São muitas máximas, são muitas ideias. A maneira em que o Price ele escreve, juntamente com os editores, montam esse livro, é de uma riqueza inestimável, né? Então, assim, hoje a gente vai para o slide, mas vez por outra eu vou estar voltando no livro, para a gente fazer algumas discussões aqui em classe, em cima dos temas, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos agora, eu vou apresentar aqui para vocês, né, parte da síntese do capítulo 2, porque o capítulo 2 vai mostrar a característica dos discípulos de Jesus. Então, eu quero apresentar aqui, compartilhar com vocês esse material, e olha só que interessante, né? Como que eles eram? Como eles eram? Porque quando pensamos sobre o tema que temos tratado, como eles eram? Quem eles eram? E antes de discorrermos mais sobre o assunto propriamente dito deles, vamos ler um texto bíblico, como é costume. Eu quero ler com os irmãos aqui, Mateus, capítulo de número 16. Então, abram suas Bíblias em Mateus 16, versículos 17 e 18. Eu quero ler com vocês esses versículos. Mateus 16, versículo 17 e 18, e logo na sequência a gente vai para os discípulos de Jesus de uma forma mais abrangente. Né? Como eles eram, né, meus irmãos? Como eles eram? O próprio Price vai dizer que eles eram santos em construção. E eu quero ler aqui
o versículo de número 17 e 18. O irmão ou a irmã que desejar, pode ler para nós? Versículo 17 e 18, ou na minha Bíblia digital, ou na Bíblia de vocês. Pastor, qual que é o capítulo? Capítulo 16. Vou ler aqui. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Ótimo. Esse texto aqui mostrando, né, quando o Senhor mostra, muda, né, o nome de Pedro de Simão, né? Vou ler aqui, leia nessa versão aqui, nosso irmão Diego, por gentileza, a minha Bíblia digital. Disse-lhe Jesus. Não, respondeu. 17, né? Isso, desculpa, 17. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Joia. Lembrando que o nome de Simão, de Pedro, né? Hoje, como conhecemos, era Simão, mas Jesus muda o nome dele. Porque Jesus conhecia ele lá na frente, né, irmãos? Você não será mais chamado literalmente, de Simão. Você será chamado de Pedro, né? E eu quero ler outro texto aqui com vocês, que também está em João. Deixa eu pegar aqui. João, capítulo de número... aqui, deixa eu só ver. João, capítulo de número 1:42. João 1:42. Pode abrir na sua versão, Diego? E eu vou também abrir aqui na minha. João 1:42. Pode ler? Pode ler. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. Joia. Deixa eu só abrir aqui. João 1. Capítulo 1, versículo 42 nessa versão. Pode ler aqui, por gentileza, na minha versão, Diego. E o levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Esse texto aqui dá uma correspondência bem linda, que o autor, inclusive, no seu livro, trabalha dizendo, né? Tu és Cefas, e tu serás Pedro, né? O Senhor, ele, ao nos ver, ele sabe do nosso futuro e ele nos chama por aquilo que seremos, não por aquilo que somos. Porque ele já nos vê com esperança. Mas, hoje, como vamos trabalhar, e é muito legal, a gente vai ver que esses discípulos tinham tudo para dar errado. Não é verdade? E é assim na nossa vida, não é? Há pouco, antes da gravação aqui, a gente até brincava, eu, a Beatriz e o Diego, a nossa irmã Sônia, que iniciou o seminário agora conosco, dizendo que essa matéria ela é um quindim, né, irmãos? Pedagogia de Educação Religiosa 1 ou Pedagogia Cristã 1, ela é um quindim, é uma delícia essa matéria, porque são princípios de ensino, nós aprendemos com o Mestre Supremo, o Mestre Supremo tem alunos, eu diria, dos mais difíceis, e ele transforma esses alunos, a gente conhece a história, e até brincávamos há pouco, né, porque nos módulos do seminário tem matérias mais complicadas, mas a Educação Religiosa é um quindim, é um doce de coco, que assim, não é tão difícil, a gente vê, né, as correntes da pedagogia, a gente entende um pouco sobre a nossa realidade, sobre nosso mundo pós-moderno, conhecemos um pouco também sobre as questões, né,
com relação à nossa cosmovisão religiosa e a cosmovisão do mundo que está ao nosso redor. Então, assim, não é uma matéria tão difícil, né? Mas é uma matéria que nos desafia, é uma matéria que nos impele a querer crescer e pôr em prática tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, né? Então, assim, hoje, nessa matéria, que a gente vai trabalhar no capítulo 2, a gente vai ver muito isso. Eu quero gastar um tempo bem considerável aqui com vocês, porque no ministério, irmãos, tem vezes que a gente, no fundo, lá no fundo, a gente tenta, eu diria, agir de uma forma com muita incredulidade. Lá no fundo, mesmo que a gente coloque a vida religiosa no automático, lá no fundo, a gente está dizendo assim, esse negócio de igreja dá muito trabalho, crente dá muito trabalho, os irmãos são muito problemáticos. Não tem jeito não. Então, essa incredulidade, eu vou dizer, irmãos, é até legítima, viu? Por que legítima? Porque a gente está vendo os imperfeitos. E quando a gente põe os olhos no imperfeito, por isso que se torna legítima essa fala. Mas hoje Deus vai colocar, eu diria, um bálsamo, né? Vai derramar sobre nós um azeite curativo, porque a gente não pode ficar olhando para as pessoas, para o lado, ou muito menos para trás. Porque quem pega o arado para arar a terra tem que olhar para frente. E o nosso Jesus está na frente. Então, ela é legítima, essa fala, porque ao olhar para o lado, a gente vai ver coisas que não nos agradam. Ao olhar para trás, a gente vai ver coisas ruins. Se fôssemos esperar de nós mesmos, realmente naufragaríamos. Mas nós não estamos num projeto nosso. Nós estamos no projeto do Mestre. E o Mestre consertou os apóstolos e discípulos. E o Mestre vai consertar a nós também. E aí muda o cenário. Então, quando eu disse que é legítimo no primeiro momento, sim, porque somos seres humanos falhos, mas se torna ilegítimo porque nós não estamos num projeto humano, nós estamos num projeto do reino de Deus. Então, né, que Deus possa derramar cura sobre nós através desse capítulo 2 e nos demais livros, né? Porque, como eu disse, mesmo sendo uma matéria que não tenha um grau de complexidade muito grande, esse capítulo, eu diria, o desafio maior dele é crer no Mestre e se colocar o tempo todo nessa perspectiva de que o Mestre não abandonou as suas ovelhas, o Mestre não abandonou a nós, o Mestre não abandonou sua igreja, e ele não abandonará nenhum dos que foram até ele nunca. Logo, como Filho de Deus, como professores, como ministros, como servos, como igreja, nós triunfaremos. Por quê? Porque ele é a razão do nosso sucesso e do nosso triunfo. Amém? Joia? Então, pode falar, minha irmã Sônia? Eu até enviei a mensagem, né, no Messenger. Tem um louvor, né, do nosso inário lá, que é Hinos e Cânticos, que é olhando para Cristo, mais santo serás, né? E dentro da igreja a gente não pode olhar, né, para o lado e olhar sempre para frente, né, que é onde está Cristo. Exato. É isso aí, filha. Obrigado. Linda citação, né? Porque é isso aí. E por que eu fiz essa fala, irmãos? Porque essa matéria ela não é tão complexa, mas ela é um desafio constante. E principalmente nos embates, principalmente nas desilusões e traições que teremos, irmãos. Guardem isso. Nós seremos traídos e seremos decepcionados, porque ora nós também traímos e decepcionamos. Nós não podemos ficar no vitimismo achando que só somos feridos. Sim, somos feridos pela vida, somos feridos muitas vezes pelo mundo, somos feridos
pelas trevas, somos feridos por nós mesmos, mas a gente não pode ficar no auto-vitimismo de que somos o tempo todo vítimas. Em muitos momentos nós ferimos. E quando a gente admite isso, que eu também posso ferir outros, eu saio da zona do vitimismo e vou para a zona do agressor. E como agressor, eu tenho que também pedir a misericórdia de Deus para não agredir mais ninguém. A gente vai trabalhar bastante esse tema em psicologia pastoral, tá bom? Mas é isso. E essa matéria, ela vai ser um bálsamo, não agora, simplesmente, mas nas crises. Ou quando o ministério estiver muito difícil. Aí a gente vai olhar para aquele que tudo pode e vai dizer, ora, Jesus não desistiu de Pedro, nem dos apóstolos, nem dos discípulos. O mestre, ele não vai desistir de mim também. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá. Então, vamos agora ao nosso slide, tá bom? Meus irmãos, da matéria passada, das aulas passadas, alguma dúvida, algum comentário, algum acréscimo? Os irmãos querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Se quiserem, é a hora de perguntar, tá bom? Não? Então, vamos lá, meus irmãos. Olha, o capítulo 2 vai trabalhar sobre características dos discípulos de Jesus. Olha só o que eu escrevi no meu livro, né? Como vocês sabem, principalmente os irmãos que estão aqui conosco há mais tempo, né? Hoje temos esse formato de livros digitais, Kindle, e é muito bom. Mas, irmãos, eu posso dizer que papel é sagrado, viu, irmãos? Como é bom o livro em papel, né? É incomparável, né? Eu acho que vai ter papel lá no céu, não é possível. Alguma coisa do tipo, pergaminho, papiro, vai ter alguma coisa assim. Que é maravilhoso, é maravilhoso. E eu escrevi assim, abre aspas. Os apóstolos e discípulos são, entre aspas, o case, fecha aspas, daquilo que Jesus fez, faz e fará, com qualquer um que crer nele de todo o coração e em qualquer geração, fecha aspas. O que é um case, né, no MBA? O que é um case em gestão? Case é um projeto em que você chega para os seus clientes e vende. É uma prova de que você desenvolveu algum produto e aquele produto é muito bom, né? E que vale a pena ser vendido, comercializado, comprado, né? Peguemos aqui, por exemplo, a Apple, né? Olha o que ela se tornou, essa empresa de tecnologia. Ou seja, tudo que ela faz, desde um fone de ouvido a um simples objeto, a um computador, tantas outras coisas. Tudo que a Apple faz é simplesmente com a maior excelência. Ou seja, cada coisa que a Apple produz é um case de sucesso. Podemos dizer que uns não têm tanto sucesso, mas outros têm um sucesso tão grande. Eu me recordo que eu ouvi até uma reportagem dizendo que o lucro da Apple anual da venda de fones de ouvido se equipara à venda da Vale do Rio Doce, dos minérios de ferro. Então, pense um negócio desse, irmãos. Algo que você cria, né? Que você inventa, você fabrica, você tem um lucro astronômico. Case de sucesso. Então, voltando aqui, os apóstolos e os discípulos são o case de Jesus. Daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus faz e daquilo que Jesus fará. Sobre qualquer um que de todo o coração crer nele, em qualquer geração, em qualquer lugar. Amém? Isso é fantástico, irmãos. Quando a gente olha a vida nessa premissa, dá vontade de ser crente. Um pouco mais crente, um pouco mais piedoso. Não é verdade, irmãos? Jesus, ele é o nosso tudo. Ele nos enche de esperança, ele nos enche de prazer, ele nos enche de contentamento. Né? Então, aqui, pegando, né, esse slide, que retrata uma síntese desse capítulo, olha só. Humanos não heróis, o verdadeiro perfil dos discípulos de Jesus. Leia para nós agora aqui, Beatriz, o material bruto, as 7 imperfeições dos discípulos. Primeiro, dá para ler? Dá. Primeiro, imaturos.
Eram como santos em fabricação, longe, muito longe da perfeição e do amadurecimento. Ou seja, né? Eles eram muito limitados daquilo que a gente tem. Inclusive, irmãos, a gente vai trabalhar hoje aqui com bastante propriedade, mas aqui é um soco na boca do estômago para nós, tá? Muitas vezes pastores, né? Principalmente pastores que gostam de teologia, pastores que são críticos com relação a uma boa mensagem, teólogos prolixos. Muitas vezes a gente seleciona os mais inteligentes da igreja, as mentes mais célebres. A maneira da escolha de Jesus foi totalmente diferente. E a gente não pode esquecer disso, porque hoje talvez Jesus esteja escolhendo os menos improváveis, os menos prováveis dentro da igreja, tá? Ou seja, os mais improváveis, que serão os futuros pastores, tá bom? E aqui, ó, um pastor que ama a teologia, que ama, né, uma boa mensagem, nessa hora eu dou a mão à palmatória e eu abaixo a guarda, porque amanhã, quem sabe Deus está separando na igreja o irmão mais problemático para ser, quem sabe, o futuro missionário da igreja ou o futuro presidente, tá bom, meus irmãos? É assim. Os métodos divinos são diferentes das seleções humanas, tá bom? Não que nós tenhamos que buscar os tranqueira, tá? Não é isso. Eu vou olhar para o tranqueira, porque ele é tranqueira, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Guardem isso. Quem é realmente uma pessoa desprovida de virtudes e de caráter e de índole, e Deus pode fazer tudo, mas essa pessoa tem que se converter, né? Então, não é que a gente vai procurar o pior, não está errado de procurar o melhor, mas é que geralmente a gente humaniza a nossa seleção, né? Segundo ponto, como que eles eram, Beatriz, por gentileza? Impulsivos. Agiam e falavam antes de pensar, como Pedro ao cortar uma orelha. Terceiro, Pecadores. Lutavam com orgulho, ambição, mentira e até traição. parecidos conosco ou não, meus irmãos? Igualzinho. Pastor, eu não sou pecador. Talvez não um pecado contumaz de ir lá para o bar, a boate, e encher a cara. Mas quem sabe aquele pecado velado da disputa, de querer ser o melhor da igreja, de querer ser o mais consagrado, ser o mais prestigiado. Quem sabe o pecado não da luxúria, mas o pecado da soberba, da disputa, da inteligência, né? Da boa aparência. Será? Né? Percebam, a gente não está livre, viu, meus irmãos? Não estou fazendo um discurso aqui para a gente enfiar o pé na jaca, tá, meus irmãos? Não é isso, tá? Deixa estar o pau da barraca, tá? Deixa eu deixar bem claro aqui, registrado, para ninguém fazer cortes depois indevidos com a minha palavra, né? Não é isso. Mas é interessante esses temas, né? Porque a gente olha muito os pecados de comissão, né, meus irmãos? Mas a gente não olha os pecados de omissão, né? Os pecados de omissão são tão graves quanto os de comissão. Os que nós cometemos, todos vêm, mas o que nós omitimos, né? Só Deus vê. E quantas vezes eu posso fazer o bem e não faço, eu posso amar e odeio, eu posso dar as mãos e não dou, eu posso interceder e não intercedo, eu posso me consagrar e não me consagro, porque eu aprendi, afinal de contas, a ter uma fé, eu diria, ou quem sabe uma religião performática. Sabe aquela religião do inglês? Ou como os ingleses gostam de dizer, que é para inglês ver, né? Muito polida, muito ética, muito disciplinada diante de todos, mas muito reprovável diante de Deus. Ou seja, uma falha na omissão, né? Omissão. Poderíamos nos doar mais, doamos só um pouquinho, enquanto o Espírito Santo está pedindo mais de nós, né? Quarto lugar, Beatriz, por gentileza. Perplexos. Tinham as mesmas dúvidas sobre a vida que temos hoje. Herança, perdão, poder. Tem hora que a gente fica tão ansioso, né? Mas o que vai ser da minha família amanhã? Ai, meu Deus, e se eu não estiver mais aqui? Ai, meu Deus, o que vai ser da minha igreja? Ai, Senhor, quem que vai cuidar do ministério se eu não estiver aqui? Porque é quase que uma autodivinização que a gente pratica de nós mesmos. Quase que dizendo, louvado seja eu, glorificado seja mim. Porque se eu morrer, a igreja acaba. Até parece.
Meus irmãos, a igreja existe há 2000 anos, a gente não estava aqui, tá bom? Há 100 anos atrás a gente não estava aqui, a igreja estava vencendo, tá bom? E daqui a 200 anos a gente não vai estar aqui. Aliás, só os mascotinhos vão estar aqui daqui a 50 anos, né? Os que já estão na meia idade como eu, 50 anos, olha, mas Deus vai ser bondoso se nos deixar mais 50, né? Então, meus irmãos, e a igreja vai triunfar, porque é o Nazareno que cuida do seu povo, tá bom, meus irmãos? E é o Nazareno que vai cuidar dos nossos filhos, da nossa família, porque a vida é um milagre em si, ela se reinventa a cada período e a cada ciclo. E com Cristo, a vida se potencializa no espírito, na alma, no corpo, e o governo de Deus é manifesto nessa vida aqui. O reino de Deus é manifesto aqui. Quinto lugar, como que eles eram, minha irmã, por gentileza? Ignorantes. Não conseguiam compreender ensinos espirituais complexos, como a natureza do reino. Perceba, a gente precisa de 3 anos de um curso médio de teologia para sair das fraldas, não é? Para entender um pouco melhor o reino. E não foi diferente comigo, tá, meus irmãos? Porque eu louvo a Deus pela vida de um seminário teológico bíblico, porque como é bom poder aprender com os irmãos, abrir um pouco os horizontes, dilatar a visão, a compreensão, o coração. Porque a gente tem hora que é muito ignorante. É uma ignorância mesmo daquele que não sabe, e tem hora que é a ignorância do obtuso, que tem dificuldade mesmo na compreensão. Mas o Nazareno, ele é paciente, tá bom? Sexto lugar. Cheios de preconceitos. Suas mentes fechadas em intolerância dificultavam a aceitação de novas verdades. Ou seja, meus irmãos, os judeus mandando, né, os samaritanos, vamos dizer assim, Senhor, manda fogo, né? Vamos traduzir aqui em miúdos. Senhor, abre um buraco, manda eles para os quintos dos infernos. Seria mais ou menos isso, né? Quantas vezes a gente é tão intolerante, não é verdade? Cheio de preconceito, né? E sétimo e último lugar. Instáveis. Fraquejavam sob opressão, abandonando Jesus ou negando-o por medo. Nem um pouquinho diferente de nós. Na verdade, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia desse material humano em pedra bruta. Agora, a obra-prima, o milagre da transformação. Leia para nós, Beatriz. O milagre do ensino. A transformação desses homens foi o maior milagre, virando o mundo de pernas para o ar. Segundo, uma lição de esperança. Ninguém deve subestimar o potencial latente em pessoas aparentemente inaproveitáveis. E o terceiro? O resultado final, fortalecidos, eles se tornaram líderes que iniciaram a evangelização mundial. Só para vocês terem uma ideia, é quase que consenso mundial que, tirando Jesus, é claro, porque ele é incomparável, esses 12 apóstolos são as pessoas que mais marcaram a humanidade. Só isso. Só isso. É claro, Jesus, pode ver que ele é o nosso tudo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas os apóstolos, seguindo Jesus, foram esses luzeiros de Deus na terra de reescrever uma nova história para a glória do Senhor por todos os séculos. Então é isso que esse capítulo nos aguarda, tá bom? Como dizia aqui, né, o Will Rogers, resta apenas uma pequena coisa a ser trabalhada agora. É o problema da natureza humana. Está dizendo um pouco sobre... Somos falhos, né? Mas Deus pega esses falhos, como os apóstolos e discípulos, e transforma num milagre, uma obra-prima. E tudo isso é fruto direto e imediato do quê? Do ensino. Ensino de quem? Ensino de Deus, por causa da sua palavra, que é a grande verdade de Deus. Tá bom, meus irmãos? Percebam, olha o privilégio que nós temos hoje, de sermos alvos também dessa transformação e de levarmos essa transformação para qualquer povo, para qualquer cultura. Amém? Então, agora, meus irmãos, vamos aqui para um outro material, que é esse material aqui, também do capítulo 2,
eu quero ler com vocês, né? Olha só que lindo. Tomé, leia para nós, meu irmão. Olha essa cena, né? Isso me fez lembrar muito as obras-primas dos grandes artistas do passado, e quando passavam por uma rocha, eles não viam ali apenas uma rocha, uma pedra. Ali eles viam uma obra de arte. Assim é Deus conosco, né, irmãos? Aqui, esse retrato representa bem. E quando Deus nos vê, ele olha para aquele estado bruto, ele já tem uma visão perfeita do que ele fará. Não é? Então, por favor, Tomé, por gentileza. O retrato inacabado. Quem realmente eram os alunos de Jesus? Próxima página aqui, deixa eu pôr para nós, só um segundinho. Aqui. Só um segundo. Aqui, pronto. Os gigantes da fé que conhecemos. Nossa imaginação muitas vezes os pinta como figuras ideais e modelares, santos em vitrais, pilares inabaláveis, desde o primeiro chamado. Mas a realidade era muito mais humana e complexa. Eram eles assim desde o início? Então, aqui, inclusive, esse retrato, né, muito considerado em muitas catedrais, para nós, irmãos, assim, nós não temos, né, uma eu esqueci a palavra agora. Iconoclastia? Não é. Seria questão iconoclasta, né? Mas não é iconografia, se não me engano. Salvo engano, é isso. O que você disse, Tomé? Isso. Nós não... Iconografia. Isso, iconografia, obrigado. Nós não conservamos isso, mas na história do cristianismo, podem ver que tanto da Igreja Católica Apostólica Romana, e quanto também da Igreja Ortodoxa grega e russa, e outros movimentos católicos, como, por exemplo, os católicos cóptas, e até alguns grupos cristãos, os luteranos, por exemplo, não estou dizendo que seja a mesma coisa, não é isso, mas nós fugimos desses retratos, né? Mas esses retratos aqui, eles trazem uma ideia já de pessoas que passaram, né, pela experiência, foram aperfeiçoados, e eles se tornaram, né, pode ver que a maioria das obras-primas colocam eles com uma certa auréola, né? Isso aqui, como também nas obras do catolicismo ortodoxo grego, como nós aprendemos, né, na História Eclesiástica 1. Então, o que acontece, irmãos? Para nós, quando a gente lembra, né, de pessoas que foram célebres, que marcaram a história, né, nós não temos essa percepção de levar alguém a ser santo e agora orar aos santos. Mas deixemos agora esse lado que tem um viés mais pagão, né? Porque para nós isso não representa nada. Para nós, por exemplo, Agostinho era um grande líder, e não um santo para que oremos a ele, não é verdade? Tá bom? Mas, assim, o que eu quero dizer esse retrato, né, que inclusive foi criado por inteligência artificial do Notebook LM, representa bem aquilo que, na memória popular, esses apóstolos se tornaram, né? Porque eles não eram assim, né? O grande exemplo disso é Maria Madalena, né, meus irmãos? Não era assim, pelo contrário, era o oposto disso tudo, né? Então, é importante que a gente não se esqueça desses detalhes, né? E aqui, deixa eu até comentar com os irmãos algo, né, sobre essa questão. Quando a gente olha para nós, né, para a nossa história, tente não ver apenas aquilo que você foi ou é, mas tente se ver na perspectiva daquilo que Deus espera que você se torne. Isso nos dá esperança. Muitas vezes, existem irmãos que sofrem muito no seu presente porque tiveram uma criação difícil, pais difíceis, mães difíceis, e essa criação foi uma criação muito opressa, muito tempestuosa,
Então, o que eu queria dizer com isso? Eu sei que parece dura a palavra, mas seria a melhor palavra que eu poderia dizer. Não se coloque como vítima. Não se ponha como vítima. Lembre que, mesmo que você tenha tido uma vida dura e difícil, que eu não estou negando, tá bom, meus irmãos? Que existem muitas crianças que nascem num lar saudável. Existem muitas crianças que, mesmo nascendo em lares com privações, tiveram ou um pai bom, ou uma mãe boa, ou quem sabe avós bons, né? Então ele teve uma infância saudável. Mas existem crianças que sofreram muito, admitamos. Não é fugindo da realidade. Mas hoje, ao se converter, tente não fazer do seu passado um labirinto intransponível. Lembre que Deus te resgatou do lamaçal do pecado e te transportou daquele lugar e te firmou os pés agora sobre uma rocha e te banhou e te revestiu e te deu uma nova vida. Isso é mudar a nossa mente. E quando a gente muda a nossa mente, a gente pode mudar o nosso presente. Pela graça de Deus, tá bom? Lembre disso. É como se o passado vivesse te dizendo, olha, você sofre hoje emocionalmente por causa daquilo do passado. Diga isso que te acusa. Olha, fique no passado. Diabo, mente, mundo, fique no passado. Porque hoje eu estou em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Todas as coisas se fizeram novas. E eu vou viver o melhor de Deus e a vida abundante de Deus hoje e até o meu último dia de vida. Ponto final. Porque foi isso que esses apóstolos fizeram, não é verdade? Tá bom, meus irmãos? Porque eles não eram assim desde o início, tá bom? Então, continuando aqui. Pode ler, Tomé, por gentileza? A matéria-prima, um retrato fiel. Examinando aqueles que Jesus ensinou, colheremos muita matéria informativa, sugestiva e, acima de tudo, encorajadora. Eles eram muito humanos como nós, com imperfeições e fraquezas. A natureza humana, em sua essência, é sempre a mesma. Resta apenas uma pequena coisa a ser trabalhada agora. É o problema da natureza humana, Will Rogers. Então, naquele quadro anterior, que retratam pessoas que atingiram uma vida notável na história, vamos dar aqui uma interpretação correta. Os apóstolos se transformaram e se remodelaram para aquilo que Deus tinha sonhado para eles. Então, a gente tem que lembrar que nós somos da mesma natureza, nós somos da mesma espécie. Esses dias eu conversava com um jovem que tem muitos ideais, ele deseja conquistar muitas coisas, e, de repente, ele acompanhando, né, essas pessoas de sucesso, porque muitas vezes a gente pensa assim, para eu alcançar aqueles meus objetivos profissionais, financeiros, etc. e tal, eu preciso fazer muita coisa. E esse jovem aprendeu uma coisa muito notável, e ele compartilhava comigo. Ele dizia assim, olha, pastor, eu aprendi algo singular. Eu fico tentando pensar no que eu posso fazer para alcançar tal objetivo. Mas eu nunca tinha pensado sobre o que tem me atrapalhado. Ou seja, ele participando de uma palestra, o palestrante dizia, não tente olhar apenas para os objetivos a serem alcançados. Olhe agora nas coisas que estão te tirando do objetivo. Em outras palavras, as coisas que te atrapalham. E aí ele veio construindo tudo aquilo que realmente ele tinha aprendido. Ele falou, puxa vida, eu perco muito tempo nisso, eu perco muito tempo naquilo. Ou seja, percebam que muitas vezes a gente tem um ideal, né, lá em cima, lá na frente, mas a gente não nota o desperdício que a gente pratica em várias coisas, né? Ou seja, a matéria-prima é igual. Todos nós somos iguais, né, irmãos? Dos apóstolos a qualquer homem na vida, né? A natureza humana é a mesma, né? Então, vamos lá. Leia para nós, Tomé, por gentileza.
o próximo estágio. Desafios de temperamento. Corações ardentes, mentes verdes. Imaturos, santos em estágio de fabricação. João, o discípulo amado, queria invocar fogo do céu sobre os samaritanos. Pedro, a pedra, negou Jesus 3 vezes com juramentos. Impulsivos. Governados só por impulsos. Falavam e agiam para depois pensar. Pedro, decepando a orelha do servo do sumo sacerdote com um golpe de espada. João, chamado por Jesus de filho do trovão, Boanerges, por seu caráter explosivo. Joia. Aqui, meus irmãos, olha só, eu até quero compartilhar também aqui no nosso livro-texto com vocês, algumas partes, né? Para a gente enriquecer a nossa aula. Percebam que nessa parte de imaturo, né? Olha só que interessante. A imaturidade deles, deixa eu só tirar aqui, poderíamos dizer que também aqui, era imaturidade, mas que tinha a ver com despreparo, né? Eles eram imaturos, mas poderíamos chamar de despreparo. Ou, já como o texto diz, imaturo tem a ver, não é maduro. Mas, de uma forma educada, poderíamos chamá-lo também de ignorantes, né? Porque eles não tinham ainda informação a respeito do que fazer. Ou quem sabe também aqui, vamos até dar uma melhorada, um pouco de ignorância com orgulho, né? Porque o que o orgulho é, senão aquilo que você acha que sabe, né? Não é assim? Geralmente a gente atribui que o orgulho, uma pessoa orgulhosa, ela tem o nariz empinado. Mas muitas vezes, muito orgulho está baseado na própria ignorância. Ele acha que sabe. Ele acha que sabe, né? Então, aqui a gente vê isso, que é um grupo que realmente sofria, né, dessa imaturidade. E aqui eu escrevi no meu livro-texto, irmãos, que os grupos que Deus geralmente nos dá para cuidar, nem sempre é como queremos, mas sim, sempre será como Deus quer, tá bom? Guarda isso. O grupo que você recebe para cuidar, nem sempre é como você quer. Pode ser, raramente é. Pelo menos eu ouço da maioria dos pastores, que muitos pastores sofrem nos seus ministérios, porque geralmente nós temos uma expectativa de que nós estaremos falando a pessoas parecidas conosco. Por isso que, na grande maioria das vezes, o grupo nem sempre é como nós queremos. Raramente é, viu, meus irmãos? Raramente é. E, eu diria, mais raramente ainda, é um grupo melhor do que você espera. Tá bom? Eu conheci apenas um único pastor que disse que ele foi muito privilegiado de ter recebido um grupo para pastorear, e ali ele comenta um pouco desse grupo, e, ao ouvi-lo, realmente foi diferente. É um pastor americano, que ele era filho de um grande empresário, e ele, então, enquanto fazia a faculdade, começou a pregar ali para os amigos da faculdade, e esses amigos da faculdade se tornaram, depois de algum tempo, os próprios irmãos, que junto com ele foram o quê? Construir a igreja que eles sonharam. Então, ele dizia assim, a minha igreja ela é um pouco diferente, porque a maioria dos irmãos são prósperos, formados, de famílias boas, ou seja, eu não tive muita dificuldade de lapidar caráter, porque eles já tinham caráter. Eu não precisei ensinar educação básica, porque eles já tinham educação básica. A maioria não tinha problema financeiro, porque eram de famílias abastadas. E, ao mesmo tempo, todos eles se converteram e se entregaram à causa de Cristo, ou seja, eles estão comigo já há mais de 20 anos, e é um time realmente diferente. Então, Deus me deu um público diferente. Por isso que, muitas vezes, quando eu crio um projeto, faço algo,
e sonham, e eles compram aquele sonho, a gente faz com muita facilidade, porque a gente tem uma sinergia muito grande. Irmãos, isso é raro de ouvir, tá bom? Eu ouvi até hoje uma vez na minha vida, tá bom? É raro. O pastor Bill Hybel, que durante muitos anos eu acompanhei, ele era lá de Chicago. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, eles começaram o trabalho nas escolas, das escolas eles alugaram um lugar, do lugar que eles alugaram, depois eles foram para um cinema, e depois eles compraram uma terra muito grande. Só para vocês terem uma ideia, era uma região de terra que tinha até um lago, é como se fosse... pensa, comprar vários alqueires num lugar, em Chicago. Nós estamos falando dos Estados Unidos, meus irmãos. E ainda ali naquela terra tinha um lago, onde você constrói a igreja, estacionamento ainda tem um lago. Ou seja, é quase um parque, né, meus irmãos? E eu lembro que quando eles compraram esse empreendimento, ele mesmo disse que todos eles ali, principalmente os membros que já durante muitos anos estavam com eles arrumaram 2 ou 3 trabalhos para pagar o financiamento da igreja. Olha que coisa linda. Ou seja, eles tinham o trabalho deles, mas como eles queriam comprar aquele prédio, fizeram um planejamento, aquela área, né? E ali, o que esses irmãos fizeram? Ainda arrumaram mais um emprego, para que o salário daquele emprego pudesse ser revertido como parte do financiamento daquela compra. Meus irmãos, fala sério. Pastor brasileiro sofre, os irmãos dão o dízimo, pelo amor de Deus. Dá oferta, entendeu? Porque os irmãos, muitas vezes, vivem uma vida de pindaíba só para sobreviver, entendeu? E aí o irmão arruma um emprego, ainda quando ele vai, ele se converte numa igreja neopentecostal, que o pastor quer arrancar, né? Não quer o dízimo, quer que ele dê 90%. Aí o irmão fica traumatizado, você está entendendo? As realidades é totalmente diferente, né, irmãos? Então, voltando, né? O grupo nem sempre será como nós queremos, mas guarde essa máxima. O grupo sempre será como Deus quer. Isso daqui é reconfortante, tá bom? Porque se Deus te está dando um grupo para você cuidar, é porque Ele tem um propósito, com você e com o grupo, tá bom? E aqui também a gente vê, né, que eles eram, como a gente viu, eles eram impulsivos. Mas antes disso, deixa eu só ler uma frase aqui com vocês no livro texto. Olha só que legal essa frase, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Seria aqui. Esse finalzinho aqui para nós. Lê para nós, Tomé. Os discípulos, aqui onde está meu... Os discípulos de Jesus sofriam a enfermidade de desenvolvimento retardado, quando não de perversidade progressiva. Dando uma ideia aqui, irmãos, né, percebam, parece bobeira, mas não é verdade? Eles sofriam, nem um pouco diferente de nós, irmãos. Nem um pouco diferente de nenhum de nós, né? A ideia que dá aqui é que eles também tinham várias dificuldades, como nós temos, né? Tá bom? Agora, leia para mim também, Tomé, aqui, essa próximo parágrafo, até aqui, até o nome Jesus. Até aqui, por favor. Perdi, pastor. Mudou? Opa, desculpa. Aqui. Ah, tá. Apanhar este pequeno grupo de indivíduos sem preparo e que quase nada prometiam e formá-los em pessoas bem desenvolvidas e preparadas que constituíam gloriosa inspiração para o mundo foi um verdadeiro milagre da arte de ensinar e exercitar. Ou seja, meus irmãos, o mestre realmente sabia fazer esse milagre. Na minha concepção, irmãos queridos, o maior milagre em nós é o da salvação e da nossa transformação. Todos os outros são pequenos milagres. Nada se compara à salvação da nossa alma e nada se compara à transformação interior de nós. É isso que o mestre faz. E o ensino
é o carro-chefe para gerar isso em nós. Tá bom? Agora leia para nós, Tomé, aqui, a última, né, deixa eu pôr aqui, aqui. É um privilégio esse parágrafo. É um privilégio nosso, pelo ensino que transmitimos, mudar vidas hoje imaturas e aparentemente insignificantes e desenvolvê-las em caracteres marcantes e notáveis. Um ferreiro aleijado apanhou nas ruas um grupo de 4 meninos aparentemente ociosos e que nada prometiam, e passou a ensiná-los pacientemente. Viveu o suficiente para ver tornar-se um deles missionário em terras estrangeiras, outro, membro do gabinete do presidente de sua pátria, o terceiro, secretário particular também de um presidente, e o quarto, aquele que chegou a ocupar a presidência dos Estados Unidos da América do Norte. Warren... Isso, Warren G. Harding, né? Deve ser assim a pronúncia. Esse presidente foi o 29º presidente dos Estados Unidos. Percebam, irmãos, um ferreiro aleijado pegou ali os meninos e começou a levá-los a algo mais elevado. E esses homens se tornaram célebres. Isso me fez lembrar também, meus irmãos, um grande líder, chamado por muitos, um dos maiores líderes americanos, chamado Howard Hendricks. Esse Howard Hendricks, só para vocês terem uma ideia, ele é uma voz de liderança, tanto dentro da igreja quanto fora. E ele sempre foi convidado a dar palestra para presidentes, para nações. E ele é uma pessoa muito ilustre. E ele mesmo conta a história dele, que assim como esse ferreiro fez na vida desses 4 meninos aparentemente ociosos, Howard Hendricks era ele e mais alguns outros garotos viviam no campo, na fazenda, e ali tinha um homem simples, temente a Deus, que sempre estava ensinando aquelas crianças. E todas as crianças que esse homem temente a Deus ensinou se tornaram célebres nos Estados Unidos. E Howard Hendricks foi um desses. Muitas vezes nós pensamos que para que Deus transforme uma pessoa de um simples garoto ocioso numa mente brilhante, um grande cientista, um grande missionário, um grande presidente, um grande empresário, ele precisa ter ao lado dele um professor gênio. Não, basta ter um homem piedoso, uma mulher piedosa, que tenha os valores e os conceitos de Deus no seu coração e esteja disposto a ver naquela criança que aquela criança ainda é um diamante bruto a ser lapidado. E no momento que você coloca sobre ele os valores de Deus, pode escrever, meus irmãos, Deus fará esse milagre maravilhoso, que é transformar pessoas de uma forma brilhante, tá bom? Então, esse texto aqui é maravilhoso, né, meus irmãos? E agora aqui, voltando, né, falando um pouco sobre a impetuosidade, quando a gente fala um pouco sobre pessoas impetuosas, irmãos, o que me faz lembrar algo impetuoso, né? Não sei se vocês conhecem sobre um estudo chamado os temperamentos, os 4 tipos de temperamentos que foi criado pelos gregos. Já ouviram falar? Que seria o sanguíneo, colérico, fleumático e o melancólico. Podem ver, meus irmãos, esse estudo também é muito interessante, tá? Eu diria que é um estudo, claro, não é bíblico, mas ele é mais um pensamento filosófico desenvolvido pelos gregos e aprimorado ao longo dos séculos. Mas é bem interessante, porque quando a gente fala de impulsivos e impetuosos, a gente vê que, pelo menos aqui, quando é citado de Pedro e João, Pedro dá para ver que ele era sanguíneo, né? As atitudes de Pedro. E dá para ver que João e Tiago, eles eram o quê? Coléricos, né? Eles mandam fogo
querem fogo do céu para consumir, né, os samaritanos. Então, é bem interessante. E leia para nós aqui, Tomé, por exemplo, ó, João também, esse parágrafo. João também não se mostrou menos impetuoso, tanto que Jesus o chamou de filho do trovão. Diz Carlos R. Brown, ele mostrou ser filho da tempestade. Houve ocasiões em que teve explosões fortes e terríveis. Opa, deixa eu só mudar, desculpa. Certas vezes, em sua ira ou entusiasmo, agia qual redemoinho impetuoso, qual poderoso furacão. Muito longe de se revelar homem calmo, paciente, sofredor e manso, era de caráter violento. Manifestou isso quando, com outros discípulos, entrou numa vila de samaritanos para arrumar pouso para o mestre. Ante a recusa de hospedagem, ele se indignou tanto que disse a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir esta gente? Lucas 9:54. Caminhou muito este apóstolo até chegar a escrever em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus. Tá ótimo até aí. Olha só. Lindo, não? Agora, olha só, né, meus irmãos? Olha só. De filho do trovão para apóstolo do amor. Percebam que não é nem só discípulo do amor, é apóstolo do amor. De filho do trovão para apóstolo do amor. Então, nesse capítulo, ao estudar sobre impulsividades e serem impulsivos e impetuosos, eu gostaria de destacar e deixar aqui como até um adendo para vocês. Depois procurem estudar mais sobre essa questão dos 4 temperamentos, tá? Os 4 temperamentos, que os temperamentos são sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Dando aqui uma breve síntese, né? O que seria o temperamento sanguíneo? Literalmente é aquilo, é uma pessoa que sai do 8 para o 80. É o tal, né, vamos dizer assim, daquela pessoa movida à emoção. Né? Ele faz para depois pensar. Sabe? Pedro não era essa pessoa? Pedro era essa pessoa. Ele fazia, depois pensava. Então, percebam que essa é uma atitude sanguínea, ou seja, o sangue ele é quente, o sangue ele corre rápido. Né? Podem ver que hoje nós temos um pouco de conhecimento, ele circula, né, o tempo todo no nosso corpo, por muitos, né, metros e quilômetros até. Eu lembro que alguém me disse algumas informações, eu não me recordo exatamente, que no dia o nosso sangue dá várias voltas no nosso corpo. A gente não nota, isso tudo está acontecendo, a gente não está vendo, mas é assim que funciona. Então, uma pessoa sanguínea seria essa pessoa mais passional, ela é movida à emoção. O colérico já seria a pessoa mais voltada ao temperamento explosivo, pavio curto, sabe? Hoje nós temos o bipolar, né? Que hora ele está feliz, de repente está triste, aí já é uma questão mais patológica, e que acomete algumas pessoas. Mas temos pessoas assim também, que é o tal do pavio curto, fica bravo, qualquer coisa já explode. Podem ver que algumas culturas isso é um pouco mais frequente, né? A gente nota isso entre os portugueses, entre os italianos, né? Italiano, né? Uma família italiana conversando, parece que estão brigando. Isso português não é diferente, né? Se você tiver parentes portugueses, vai notar. Então, já outras culturas são diferentes. Cada um tem uma característica. Então, o colérico tem a ver com essa questão da cólera, né, no sentido da raiva. Né? Ele fica nervoso, né, ele expressa, é mais expressivo. O que seria o fleumático?
O fleumático é aquela pessoa mais reflexiva. É aquela pessoa que pensa muito antes de agir. Aliás, pensa tanto que nem age. Porque quando vai agir, já passou. Não dá mais tempo. Esse é o fleumático. Ele é uma pessoa que reflete muito. Ele analisa, é investigativo. E o melancólico, irmãos, é como o nome já diz. É aquela pessoa mais doce, no sentido mais sensível, que tem hora que você tem que falar com a pessoa com mais jeito, porque senão ela se ofende com palavras. Não é que a pessoa seja frágil, no seu sentido, como homem ou mulher, mas aquilo a abate. Então, uma pessoa melancólica, por exemplo, você falou uma palavra dura, que tem peso. Ela vai demorar 2 dias para ter uma reação, ou 1 dia, ou vai ficar triste a manhã toda para de noite falar, ó, de manhã você me magoou, viu? Entendeu? Já o colérico, você pisa no pé, ele já taca a mão. Eu percebo. Pastor, e aí, pastor? E aí que, meus irmãos, não confundam, tá? Temperamentos com pecado, tá bom? Não confundam, tá bom? Deus nos fez seres distintos, podem ver. Eu tenho 2 filhos e nenhum é igual ao outro. Se eu tivesse 5 filhos, eu tenho certeza que não seria nenhum igual ao outro. Não é assim? Quem teve a alegria de ter vários filhos, que nem o Tomé, que teve vários irmãos, né, Tomé? Então, sabe disso, não tem nada a ver um irmão com o outro. E os pais, muitas vezes, têm que ter um jeito para lidar com cada um. E agora vamos aplicar aqui na educação religiosa e no pastorado. Mesma coisa na igreja, irmãos. Tem vezes que o pastor tem que saber discernir como é a pessoa para poder falar com ela. Porque não adianta eu colocar todo mundo dentro da mesma caixinha, porque ninguém é igual a ninguém. Enquanto eu trato com o sanguíneo e com o colérico de um jeito, eu tenho que saber tratar com o fleumático e melancólico de outro jeito. E aí entra as habilidades, entra as experiências. Percebam? E Jesus, ele soube, né, trabalhar com cada um deles, né, de uma forma linda e maravilhosa. Deixa só, para a gente finalizar aqui esse ponto, aqui o autor vai falar de João Batista também, olha só que interessante. Eu gostei muito dessa expressão aqui, ó, de linguagem escaldante. O que vocês lembram aqui de linguagem escaldante? Né? A palavra escaldante, o que vocês lembram? Não é muito usual, né? Que mete a boca mesmo. Sim, né? Mas a ideia do escaldante... Água quente. Água quente, né? A gente está... Ou seja, fervoroso. Mas João Batista então, né? É fervoroso, né? É interessante, né? Então, por isso que o temperamento de cada um deles foi algo lindo, e o mestre usou cada um deles de uma forma esplêndida, tá bom? A gente vai parar aqui no próximo ponto, que é pecadores, tá bom? Mas antes disso, deixa eu só fazer uma citação, porque eu esqueci. Rapidinho aqui, ó. Essa citação aqui. Aqui, ó. Olha só que frase linda. Era tão impetuoso o caráter daqueles discípulos e doutos mais, que Jesus sempre lhes frisava que deviam pesar bem as coisas antes de agir. Eram neles traços tão salientes que, se alguém os propusesse para o pastorado de alguma igreja importante de nossos dias, esta se veria na necessidade de impor-lhes algumas condições. É verdade, né, irmãos? É aquilo que a gente falou. Se a gente fosse chamar esses apóstolos, João Batista, para pastorear nossas igrejas, a gente diria, opa, alto lá, não dá não. Não, vocês não podem ser pastor. Vocês não servem para ser líder. Mas o mestre conhecia além. Agora, é claro, né, meus irmãos, a gente não pode esquecer que eu até fiz essa nota no meu livro. Isso tudo é verdade, principalmente o restante das frases que ele continua dizendo, ó, lembremos-nos, no entanto, de que, dantes como agora, não são os conservadores, os intelectuais, os calmos, e sim
os agressivos, os aventureiros e os destemidos que fazem progredir mais a obra do reino de Deus. O aluno que nos dá mais trabalho para conter e orientar é o mesmo o mesmo para disciplinar, pode ser justamente aquele que mais conseguirá na vida. Podemos agradecer a Deus pelos homens impulsivos e quando sabiamente orientados. Em outras palavras, o que o nosso irmão está querendo dizer aqui? Que esses homens, eles, de fato, se a gente... nós não podemos desprezar essa impulsividade. Nós não podemos desprezar, muitas vezes, esse lado de ser destemido. Mas isso não significa serem pecadores contumazes, tá, meus irmãos? Lembrem-se de Judas Iscariotes, tá? E eu anotei aqui no meu livro. Tudo isso é verdade quando o discípulo deseja ser transformado pelo mestre, não é verdade? Aqui é o retrato de discípulos entregue ao mestre. Porque Iscariotes é o exemplo da ausência dessa entrega total. Ou seja, não é porque a pessoa é impetuosa, não é porque a pessoa, muitas vezes, ela é destemida, que ela vai ser um líder, um protagonista. Porque pode ser que ela seja tudo isso, mas ela não seja ensinável na escola do mestre. Então, para que o projeto do mestre se consolide, tem que ter todos os valores, né? Tá bom? E tem que ter essa entrega total. Beleza, meus irmãos? Alguma pergunta até aqui? Tudo bem? Podemos dar pausa para o nosso intervalo? Tem alguma dúvida? Tranquilo. Então tá bom. Então vou dar uma pausa aqui, a gente volta em instantes. Tá bom, meus irmãos? Parar a gravação agora.